Desde o início dos tempos, o ser humano intuiu que existe uma força invisível no universo, uma energia que permeia tudo o que existe e que, de alguma forma, responde às nossas intenções mais profundas. As antigas civilizações não apenas reconheceram essa força, mas desenvolveram métodos sofisticados para interagir com ela. Entre esses métodos, um dos mais poderosos e universais é o uso consciente da palavra. A neurociência moderna tem revelado o que os antigos sábios já sabiam. As palavras que pronunciamos não são meras vibrações sonoras que se dissipam no ar. Elas são, na verdade, padrões energéticos que afetam diretamente nosso cérebro, nosso sistema nervoso e, consequentemente, toda a nossa fisiologia. Quando pronunciamos certas palavras, especialmente aquelas carregadas de significado emocional e espiritual, ativamos regiões específicas do cérebro relacionadas não apenas à linguagem, mas também aos centros de recompensa, às áreas de processamento emocional e aos circuitos neurais associados à consciência expandida. Os estudos do Dr. Masaru Emoto sobre a influência das palavras na estrutura molecular da água trouxeram evidências fascinantes sobre como a vibração sonora pode alterar a matéria física. Considerando que nosso corpo é composto por aproximadamente 70% de água, podemos começar a compreender como as palavras que pronunciamos podem literalmente remodelar nossa realidade biológica. Mas o poder da palavra vai muito além do impacto fisiológico. Nas tradições esotéricas de diversas culturas, encontramos referências a palavras de poder, sons sagrados que, quando pronunciados com a intenção correta, funcionam como chaves que abrem portais entre dimensões, conectando o mundo material com o espiritual. Estas não são superstições primitivas, mas um conhecimento sofisticado sobre a natureza vibracional do universo, que a física quântica moderna começa a validar através de conceitos como campos de ressonância, entrelaçamento quântico e o papel do observador na realidade. Neste texto, vamos explorar 5 palavras ancestrais que foram transmitidas através de gerações como ferramentas de transformação e manifestação. Estas palavras não são simples combinações de letras, mas códigos vibracionais que, quando ativados com consciência e emoção, têm o poder de realinhar nossa energia com as forças criativas do cosmos. Mais do que isso, vamos entender o fundamento científico e espiritual por trás desse poder e aprender métodos práticos para incorporá-las em nossa vida diária. Prepare-se para uma jornada fascinante pelo poder oculto das palavras, um poder que sempre esteve ao seu alcance, esperando para ser despertado. Para compreender verdadeiramente o poder das palavras, precisamos voltar às origens da humanidade e observar como diferentes culturas, separadas por vastos oceanos e continentes, chegaram independentemente a conclusões semelhantes sobre a natureza criativa do som e da linguagem. No Antigo Egito, os hieróglifos não eram apenas um sistema de escrita, mas uma linguagem sagrada que os sacerdotes acreditavam conter o poder de materializar pensamentos. O conceito de Heka, muitas vezes traduzido simplesmente como magia, era na verdade uma ciência sofisticada, baseada no princípio de que certas combinações de sons, quando pronunciadas com precisão e no estado mental adequado, podiam influenciar diretamente o tecido da realidade. Os sacerdotes egípcios passavam décadas dominando não apenas a pronúncia correta dessas palavras de poder, mas também o estado de consciência necessário para ativá-las. Na tradição hebraica, encontramos o conceito de dabar, uma palavra que significa simultaneamente palavra e coisa, sugerindo que na consciência hebraica antiga não havia separação entre o nome de algo e sua essência. O livro do Gênesis descreve a criação do mundo através da palavra divina. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Esta não é apenas uma metáfora poética, mas a expressão de um princípio fundamental. A palavra, quando emanada de uma consciência alinhada com o divino, tem poder criativo literal. A tradição védica da Índia desenvolveu talvez o sistema mais sofisticado de ciência
do som sagrado. O sânscrito é considerado uma linguagem Devabhasha, a linguagem dos deuses, onde cada sílaba, bija, contém uma frequência específica que ressoa com diferentes aspectos da consciência cósmica. Os mantras não são apenas orações ou afirmações, mas tecnologias sonoras precisas, desenvolvidas para produzir estados específicos de consciência e manifestar resultados particulares no mundo material. O que todas essas tradições têm em comum é o reconhecimento de que o som não é apenas um fenômeno físico, mas uma ponte entre o material e o imaterial, entre o visível e o invisível. A palavra, quando pronunciada com consciência plena, torna-se um veículo para a intenção, e a intenção é a força que molda a realidade em seus níveis mais fundamentais. A física quântica moderna oferece uma perspectiva fascinante sobre esse conhecimento ancestral. Sabemos hoje que no nível subatômico, a matéria existe como ondas de probabilidade até ser observada, o famoso colapso da função de onda. Isso sugere que a consciência do observador tem um papel fundamental na determinação da realidade física. Se nossa observação consciente pode influenciar o comportamento das partículas subatômicas, não é difícil imaginar como nossas palavras, que são expressões concentradas de nossa consciência, podem ter um impacto profundo na forma como a realidade se manifesta ao nosso redor. Além disso, a teoria dos campos morfogenéticos, proposta pelo biólogo Rupert Sheldrake, sugere que existem campos de informação não físicos que influenciam o desenvolvimento e o comportamento de sistemas físicos. Esses campos são fortalecidos pela repetição. Quanto mais uma palavra ou padrão sonoro é repetido, com intenção específica, mais forte se torna sua influência no campo morfogenético correspondente. Essa compreensão nos ajuda a entender por que as tradições espirituais de todo o mundo enfatizam a repetição de certas palavras ou mantras. Não se trata apenas de uma prática devocional, mas de uma tecnologia consciente para fortalecer campos específicos de manifestação. Agora que estabelecemos a base científica e espiritual para o poder da palavra, vamos explorar 5 palavras específicas que, através dos milênios, foram reconhecidas por diversas tradições como portadoras de um poder transformador excepcional. Estas não são palavras comuns, mas chaves vibracionais que, quando utilizadas com consciência e intenção, podem desbloquear aspectos profundos de nosso potencial humano e divino. Amém, o selo da manifestação. A palavra Amém transcende as fronteiras religiosas, aparecendo no judaísmo, cristianismo e islamismo como uma afirmação de verdade e certeza. Sua origem remonta ao hebraico antigo, onde sua raiz, Aman, significa firme, confiável, verdadeiro. No Egito Antigo, encontramos a divindade Amon, ou Amen-Ra, cujo nome compartilha a mesma raiz fonética e representa o princípio criador oculto, o que está escondido, mas é a fonte de toda a manifestação. Quando pronunciamos Amém com plena consciência, não estamos apenas concluindo uma oração ou afirmação. Estamos ativando um código vibracional que sela nossa intenção no tecido da realidade. É como se estivéssemos dizendo ao universo: isto é verdade, isto é firme, isto já está manifestado no plano espiritual e agora se materializa no plano físico. A neurociência nos mostra que quando afirmamos algo com certeza absoluta, nosso cérebro libera neurotransmissores específicos que reforçam essa crença, criando novos caminhos neurais que suportam a manifestação daquilo que afirmamos. O Amém consciente é, portanto, não apenas um ato de fé, mas uma reprogramação literal de nosso sistema nervoso para alinhar-se com o que desejamos manifestar. Graças à frequência da abundância. A gratidão não é apenas uma virtude moral, é uma frequência vibracional específica que coloca nosso campo energético em ressonância direta com a abundância do universo. Quando pronunciamos a palavra graças com genuíno sentimento, ativamos os centros emocionais do cérebro associados ao bem-estar, à conexão e à percepção de plenitude.
Estudos científicos demonstram que a prática regular da gratidão aumenta os níveis de dopamina e serotonina, neurotransmissores associados à felicidade e ao bem-estar. Mais importante ainda, a gratidão ativa o córtex pré-frontal, a região do cérebro responsável pela tomada de decisões e pelo pensamento de ordem superior, permitindo-nos reconhecer oportunidades e soluções que de outra forma passariam despercebidas. Nas tradições espirituais, a gratidão é vista como um estado de consciência que nos alinha com a natureza abundante do universo. Quando agradecemos por algo como se já o tivéssemos recebido, criamos um campo de ressonância que atrai essa realidade para nossa experiência. A palavra graças, quando pronunciada com plena presença e sentimento, não é apenas uma expressão de agradecimento pelo que já temos, mas uma declaração poderosa de que estamos abertos e receptivos para receber ainda mais. Refatá, o comando de abertura. Efatá é uma palavra aramaica que significa literalmente abra-se. Nos evangelhos cristãos, é a palavra que Jesus pronuncia ao curar um homem surdo e mudo, Marcos 7,34, comandando que seus ouvidos e sua boca se abrissem. Mas o significado desta palavra transcende seu contexto bíblico específico. Em um nível mais profundo, Efata é um comando vibracional para a dissolução de bloqueios, sejam eles físicos, mentais, emocionais ou espirituais. Quando pronunciamos esta palavra com intenção consciente, estamos ativando um código que ressoa com as estruturas cristalizadas em nossa vida, padrões limitantes, crenças restritivas, traumas emocionais, ordenando que se dissolvam e abram espaço para novas possibilidades. A neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de reorganizar-se e formar novas conexões, nos oferece uma base científica para entender como o comando Efata pode funcionar no nível neurológico. Ao pronunciar esta palavra em um estado de consciência elevada, podemos literalmente estar instruindo nosso cérebro a dissolver padrões neurais limitantes e criar novos caminhos que suportem nosso crescimento e expansão. Nas tradições místicas, Efatá é considerada uma palavra-chave que abre portais entre dimensões, permitindo o fluxo de energia e informação entre o mundo material e os reinos sutis. É um comando que não apenas abre nossos sentidos físicos, mas também nossa percepção espiritual, permitindo-nos ver além das aparências e acessar níveis mais profundos de sabedoria e compreensão. Om, a vibração primordial de todas as palavras sagradas, Om ou Aum, é talvez a mais universalmente reconhecida como um som de poder. Nas tradições védicas e budistas, Om é considerado o som primordial, a vibração a partir da qual todo o universo manifesto emergiu e para a qual eventualmente retornará. A ciência moderna oferece perspectivas fascinantes sobre o poder desta sílaba sagrada. Estudos acústicos revelam que, quando pronunciado corretamente, o som OM produz uma frequência de aproximadamente 432 Hz. Uma frequência que alguns pesquisadores acreditam estar em harmonia natural com os padrões vibracionais encontrados em toda a natureza, desde as órbitas planetárias até as estruturas moleculares dos organismos vivos. Pesquisas com imageamento cerebral mostram que a meditação com o som OM ativa simultaneamente várias regiões do cérebro, incluindo o tálamo, nosso centro de processamento sensorial, o córtex auditivo e áreas associadas à regulação emocional e à consciência expandida. É como se este som específico funcionasse como uma chave mestra para acessar estados mais elevados de funcionamento cerebral. Quando pronunciamos Om com consciência plena, não estamos apenas produzindo um som, estamos alinhando nossa vibração pessoal com a vibração fundamental do cosmos. Este alinhamento cria um estado de coerência em nosso campo energético, permitindo-nos acessar níveis mais profundos de intuição, criatividade e manifestação consciente. Eu sou. A declaração de identidade divina. A expressão Eu sou é talvez a mais poderosa de todas as palavras sagradas,
pois define diretamente nossa identidade e, consequentemente, nossa realidade experiencial. Nas tradições místicas judaico-cristãs, Eu Sou, Ehyeh Asher Ehyeh em hebraico, é o nome que Deus revela a Moisés, não um nome no sentido convencional, mas uma declaração de existência pura e ilimitada. Quando pronunciamos Eu Sou, seguido de qualquer qualidade ou estado, estamos fazendo mais do que uma afirmação positiva. Estamos declarando nossa identidade essencial. E como a identidade precede a experiência, estas declarações têm o poder de reconfigurar completamente nossa realidade. A neurociência cognitiva nos mostra que nosso cérebro está constantemente buscando evidências para confirmar quem acreditamos ser. Quando declaramos Eu sou abundante, eu sou saudável, eu sou amado, não estamos apenas expressando desejos, estamos instruindo nosso sistema nervoso a reorganizar-se em torno dessa nova definição de identidade. Mais profundamente, a expressão Eu sou nos conecta com nossa natureza divina. Nas tradições não dualistas, como o Advaita Vedanta e algumas correntes místicas cristãs, a consciência pura do Eu Sou, desprovida de qualificações ou limitações, é reconhecida como nossa verdadeira identidade, idêntica em essência à consciência divina universal. Pronunciar Eu Sou com plena presença é, portanto, um ato de alinhamento com nossa natureza mais profunda, aquela que transcende as limitações do ego separado e participa da infinitude do ser divino. Conhecer estas 5 palavras sagradas é apenas o primeiro passo. Seu verdadeiro poder se manifesta quando as integramos conscientemente em nossa vida diária, transformando-as em ferramentas práticas para nossa evolução pessoal e espiritual. Vamos explorar métodos específicos para trabalhar com cada uma delas. Os primeiros momentos após acordar são especialmente poderosos para programar seu campo energético para o dia que se inicia. Neste estado liminar entre o sono e a vigília plena, seu subconsciente está particularmente receptivo a novas programações. Ao abrir os olhos pela manhã, respire profundamente e declare com convicção: Eu sou luz, eu sou abundância, eu sou saúde. Visualize cada qualidade preenchendo seu corpo e irradiando para seu campo energético. Sinta a vibração dessas palavras ressoando em cada célula. Em seguida, expresse gratidão específica. Graças pela vida que pulsa em mim. Graças pelas oportunidades que este dia traz. Graças pela abundância que flui para minha vida de formas inesperadas e maravilhosas. Permita que o sentimento genuíno de gratidão preencha seu coração. Finalize com um poderoso Amém, sentindo este som como um selo energético que confirma suas declarações no tecido da realidade. Este simples ritual matinal de 3 a 5 minutos pode transformar radicalmente sua experiência diária, alinhando sua vibração com estados elevados de consciência e manifestação. Reserve alguns minutos diariamente para uma prática de meditação centrada no som Om. Encontre um lugar tranquilo, sente-se confortavelmente com a coluna ereta e feche os olhos. Respire profundamente algumas vezes, permitindo que seu corpo relaxe e sua mente se aquiete. Comece a entoar Om, dividindo o som em suas 3 componentes. A, U, M. Sinta o A vibrando no abdômen, o U subindo pelo peito e garganta, e o M ressoando no topo da cabeça. Permita que o som se prolongue naturalmente, seguido por um momento de silêncio consciente antes de iniciar o próximo ciclo. Continue por 5 a 10 minutos, observando como cada repetição do Om refina sua percepção e eleva sua vibração. Esta prática não apenas acalma o sistema nervoso e clareia a mente, mas também alinha seu campo energético com a frequência fundamental do universo, facilitando estados de consciência expandida e manifestação alinhada. Assim como os primeiros momentos do dia são poderosos para a programação consciente, os últimos minutos, antes de adormecer, oferecem uma oportunidade única para trabalhar com o subconsciente. Neste estado de relaxamento profundo,
As barreiras entre o consciente e o subconsciente se dissolvem, permitindo que novas programações sejam instaladas com maior eficácia. Deitado confortavelmente em sua cama, comece a respirar profundamente, sentindo cada exalação levar embora as tensões e preocupações do dia. Pronuncie suavemente Efata várias vezes, visualizando esta palavra como uma luz dourada que dissolve bloqueios em seu corpo, mente e campo energético. Sinta a porta se abrindo, canais se desobstruindo, possibilidades se expandindo. Em seguida, declare afirmações com Eu sou, escolhendo qualidades específicas que deseja fortalecer. Eu sou paz profunda. Eu sou abundância infinita. Eu sou amor incondicional. Não apenas repita mecanicamente estas palavras, mas sinta-as como verdades absolutas em cada fibra do seu ser. Conclua expressando gratidão específica por experiências que deseja atrair, como se já estivessem acontecendo. Graças pela saúde vibrante que flui através de mim. Graças pelas relações harmoniosas que me cercam. Graças pelas oportunidades de crescimento e prosperidade que se manifestam em minha vida. Sele este ritual com um amém consciente, sentindo esta palavra como uma confirmação definitiva de que suas declarações já estão se manifestando nos planos sutis e agora se materializam em sua realidade física. As palavras de poder podem ser aplicadas de forma direcionada para enfrentar desafios específicos em sua vida. Para situações de medo ou ansiedade, repita mentalmente: Eu sou paz, eu sou segurança, eu sou proteção divina. Sinta estas qualidades preenchendo seu campo energético, dissolvendo as frequências do medo. Quando enfrentar bloqueios ou obstáculos, pronuncie Efatá com autoridade, visualizando esta palavra como um raio de luz que dissolve as barreiras diante de você. Siga com Eu sou o caminho aberto para todas as possibilidades. Em momentos de escassez ou preocupação financeira, trabalhe intensamente com Graças pela abundância infinita que flui para minha vida agora. A gratidão antecipada é uma das chaves mais poderosas para manifestar prosperidade. Para questões de saúde, combine o Om com visualização, entoando este som sagrado, enquanto visualiza luz curativa fluindo para as áreas afetadas. Complete com Eu sou saúde perfeita, manifestando-se em cada célula do meu corpo. Nas relações desafiadoras, declare Efata para abrir canais de comunicação e compreensão, seguido de Eu sou amor incondicional, expressando-se através de todas as minhas interações. O trabalho com palavras de poder não é uma prática ocasional, mas um compromisso diário com sua transformação consciente. A consistência é fundamental. Cada repetição consciente fortalece o campo morfogenético correspondente, aumentando o poder manifestador dessas palavras em sua vida. Igualmente importante é o que podemos chamar de fé ativa. Não uma crença passiva, mas um engajamento dinâmico com a certeza de que estas palavras estão efetivamente reconfigurando sua realidade. Esta certeza não é autoengano, mas um alinhamento consciente com as leis vibracionais do universo. Observe os sinais de transformação em sua vida, as sincronicidades, as oportunidades inesperadas, as mudanças sutis em sua percepção e experiência. Reconhecer e agradecer por estes sinais fortalece ainda mais o processo de manifestação. Chegamos ao final desta exploração das 5 palavras sagradas que têm o poder de transformar sua realidade. Mas, na verdade, este é apenas o começo de sua jornada. O conhecimento que compartilhamos aqui não é novo. É um eco da sabedoria ancestral que tem sido transmitida através dos milênios, por aqueles que compreenderam a natureza vibracional do universo e o papel central da consciência na criação da realidade. As 5 palavras que exploramos, Amém, Graças, Efata, Om e Eu Sou, não são meras combinações de letras ou sons. São chaves vibracionais que, quando utilizadas com consciência plena e intenção alinhada, desbloqueiam aspectos específicos de seu potencial divino. São pontes entre o visível e o invisível,
entre o mundo material e as dimensões sutis da existência. O convite agora é para que você leve este conhecimento para além da compreensão intelectual e o transforme em experiência vivida. Comece hoje mesmo a incorporar estas palavras sagradas em sua prática diária. Observe com atenção consciente como elas afetam seus estados internos, suas percepções e, gradualmente, as circunstâncias externas de sua vida. Se este conhecimento ressoou com você, ajude-nos a expandir esta mensagem de empoderamento e transformação. Inscreva-se em nosso canal para mais conteúdo sobre crescimento pessoal, espiritualidade prática e as leis da manifestação consciente. Deixe seu comentário compartilhando qual dessas palavras sagradas mais ressoou com você e como pretende incorporá-la em sua vida. E se você sente que este conhecimento pode beneficiar alguém em sua vida, compartilhe este vídeo com eles, pois quando elevamos a consciência daqueles ao nosso redor, elevamos a consciência coletiva da humanidade. Continuemos juntos nesta jornada de despertar, transformação e manifestação consciente. O universo aguarda suas palavras de poder.